Amém, queridos. Mais uma vez, o privilégio de trazer a palavra, de nós refletirmos na palavra do Senhor. É sempre uma responsabilidade muito grande refletir nas Escrituras, ser o pregador da palavra, seja aqui no culto oficial da igreja ou em algum momento de ensino, professores, pregadores, todos aqueles que ministram a palavra trazem consigo uma grande responsabilidade, pois nós ministramos, pregamos, ensinamos, não as nossas próprias palavras, mas sim a palavra do Senhor. Então, toda vez que nós fazemos isso, nós devemos fazer com muito zelo, com muito temor, sabendo que nós temos uma grande responsabilidade de transmitir uma mensagem, de transmitir o recado de Deus, o ensino da parte de Deus, e também seremos cobrados diante do Senhor por causa desta responsabilidade. Assim como também os ouvintes têm esta responsabilidade de ouvir com atenção, com temor, com reverência, na certeza de que o homem, aquele que ministra, ele é apenas um instrumento para transmitir a mensagem que o Senhor quer dizer, que o Senhor quer falar à igreja, àqueles que estão assistindo e participando nesta noite. Então, dito isto, quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, no capítulo 21. Deixe a sua Bíblia aberta aí em Apocalipse, capítulo 21. Na semana passada, no último domingo, nós falamos sobre o inferno. Não é um tema muito sugestivo e nem digestivo, porque é um tema que nos deixa um tanto desconcertados ao pensarmos sobre a realidade do inferno. Na ocasião da última pregação, nós vimos que Jesus foi aquele que mais ensinou sobre o inferno. E uma vez que Jesus ensinou sobre o inferno, ele existe. Pois do contrário, Jesus mentiu, Jesus foi mentiroso, e a palavra de Deus também não é digna de confiança, pois aquele que mais ensinou sobre o inferno, sobre a realidade do inferno, foi o próprio Jesus. Dentre o conteúdo da mensagem, nós falamos sobre algumas condições que levam as pessoas a serem condenadas ao inferno. Nós falamos também sobre algumas características acerca da realidade do inferno. Usamos aquela parábola do mendigo e o rico, do Lázaro e o rico. E ao final da mensagem, nós trouxemos uma boa notícia, a boa notícia do Evangelho, a qual Jesus veio para salvar os pecadores, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A boa notícia do Evangelho, ela sobrepõe a realidade do inferno. A má notícia acerca da existência do inferno. Através da morte e ressurreição de Cristo, Deus nos deu um meio pelo qual nós, pecadores, podemos escaparmos da ira vindoura, colocando unicamente a fé em Cristo Jesus e em seu sacrifício. Assim como nós lemos no início do culto, João 14,6, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Jesus é o meio pelo qual a humanidade pode livrar-se da condenação do inferno. Então, por mais aterrorizante, amedrontador que seja a realidade da existência do inferno, das características do inferno, como nós vimos, a boa nova é que Jesus veio para nos salvar. É por isso que diz o texto em João 3,16, que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, nós estamos em queda, nós estamos perecendo, nós estamos perdidos, nós estamos a caminho de morte. Deus interviu na história através da pessoa de Jesus, da sua obra e sacrifício. Por isso que Jesus não é apenas um Jesus histórico. Por isso que nós não devemos lembrar de Jesus apenas na Páscoa ou no Natal como algo meramente histórico ou religioso. É muito mais, Ele veio para trazer vida. Ele veio para mudar o nosso destino eterno. E isso torna a mensagem do Evangelho importantíssima. Torna missões algo importantíssimo. Porque homens, mulheres, famílias inteiras sacrificam-se, saindo do seu lugar de habitual, do seu lugar de tranquilidade, e vão para lugares onde aqueles que professam a Cristo são mortos, são presos, sofrem todos os tipos lá de punições, desde cortar um braço, uma perna, a língua e tudo mais, até serem mortos definitivamente. Por que que esses fazem isto? Porque existe uma mensagem, existe uma verdade pela qual se vive e também pela qual se morre. Martin Luther King, eu sempre digo isso, ele diz, se você não tem uma causa pela qual você deve morrer, você também não tem uma causa pela qual deve viver. Diga-se de passagem, não imitando lá o craque Neto, mas diga-se de passagem, Martin Luther King foi um pastor batista, muito influente e cooperou para a luta contra o racismo, a igualdade nos Estados Unidos. E também chegando em todo o mundo, né? Em todos os lugares. Mas hoje, irmãos, eu quero falar sobre o céu. Eu não quero mais falar sobre o inferno, eu quero falar sobre o céu. E o céu, ao contrário do inferno, ele não é um lugar de condenação. O céu é um lugar maravilhoso. E a Bíblia e Jesus também fala sobre o céu. Há um inferno qual nós devemos cuidar para não ir para lá, para escaparmos desta realidade. E há um céu qual nós devemos almejar para irmos, para estarmos lá. Pois essa vida, queridos, ela é uma neblina que se dissipa ao vento. Esta vida é como uma bolha de sabão, que você faz aquela bolinha, quem já brincou? Sopra, a bolinha vai, quando de repente ela desaparece. A nossa vida é comparada a essas coisas passageiras, que se dissipam, que se dissolvem, que acabam rapidamente. Você pensa no céu? Você imagina como será lá no céu? Você anseia estar lá no céu?
Você anseia pela volta de Jesus, ainda vivo? Irmãos, eu anseio por este momento. Eu acredito que a maioria de vocês também anseiam por este momento. Que dia lindo poder ver o nosso Senhor e Salvador voltar sobre as nuvens do céu, e as Escrituras diz que todo olho verá. Será como um relâmpago que sai do Oriente e brilha no Ocidente. Todos os olhos verão a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gosto muito de uma música, e aqui o pessoal me chama de velho por causa das músicas que eu ouço, do grupo Logos, que diz: Pai, queria tanto ver o meu Senhor descer das nuvens vindo me buscar. Quando a gente corta ali pelo anel viário, às vezes o céu está muito bonito, que nem esses dias o céu está muito azul. Eu fico pensando o nosso Senhor descendo em glória, com a sua majestade, em seu exércitos de anjos. Todo olho vendo, você que crê, você que aguarda esta promessa, se deparando com uma realidade que muitas vezes, diante das circunstâncias, você pensou em duvidar. Mas você, ao olhar e ver, dizendo: Ele veio, o meu Salvador veio. Tudo aquilo que Ele disse é verdade. Cessará todo o sofrimento, cessará toda a dor. Seremos levados para estarmos juntamente com Ele para todo sempre. Que verdade, irmãos. Que esperança que alimenta a minha fé e o meu coração e deve alimentar o coração de todos nós que cremos. Hoje não se fala mais do céu, não se fala mais do inferno. A religião cristã tornou-se humanista. Só pensa nas coisas daqui, da terra. O hedonismo tem tomado conta das mensagens que pensa e prega para que o homem seja feliz. Encontre aqui nessas estruturas a felicidade. E é por isso que o evangelho já não é mais evangelho, é mensagem de autoajuda. Os pastores não são mais pastores e pregadores do evangelho aos coaches, trazendo as mensagens positivas, triunfalistas, 10 passos de como ser feliz, 10 passos de como conquistar o sucesso, 10 passos para ser isso, 10 passos para ser aquilo. O evangelho já não é mais o evangelho. Nós não ouvimos mais nos púlpitos falar sobre céu, sobre inferno, sobre a necessidade de arrependimento, sobre a necessidade de nascer de novo, sobre a necessidade de conversão, de abandonos de pecados, de se desfazer de tudo aquilo que não agrada ao Senhor e que a palavra de Deus condena. Os cristãos hoje estão mais preocupados em agradar os homens do que agradar a Deus. Se preocupam mais em não ofender os homens do que ofender a Deus. Desde os púlpitos até os bancos das igrejas. Temos vergonha de defender o que cremos, o que professamos, o que esperamos, o que ansiamos. Certa vez, um casal de missionários, há muitos anos, serviram o Senhor no campo missionário. Casaram, jovens, por média de 20 anos de idade, foram para o campo missionário e lá ficaram por 30 anos. Já com uma certa idade, passado todo o tempo que ficaram no campo missionário, estavam voltando para casa. Ele e a esposa esperavam que a igreja qual enviou eles, a junta de missões qual enviou eles,
fizessem uma festa, decorassem lá o lugar da chegada do navio, para que eles pudessem ser recebidos com pompas, com grande alegria, uma maneira de honrá-los por terem dado a vida deles toda ao ministério, ao campo missionário. E quando eles estão se aproximando, próximo do lugar de desembarque, eles viram lá a fanfarra, viram lá alguns sons, algumas coisas parecidas ali como uma festa, uma homenagem, e ficaram todos felizes, achando que eram para eles. Mas até eles saírem do navio, já não tinha mais ninguém, aquela festa não era para eles, e não tinha nenhuma pessoa para recebê-los. E aí eles voltaram para a casa deles, desfazendo as malas, colocando as coisas no lugar, indignados com a recepção da igreja. O marido sai e começa e fala para a esposa antes de sair: esse é o Deus que nós servimos. É isso que nós recebemos por dedicar a nossa vida toda no campo missionário. É isso que nós recebemos como retribuição. É isso que nós merecemos na nossa aposentadoria. Esse é o tipo de descanso que nós recebemos por dedicar toda a nossa vida à obra missionária. Fala aí para o teu Deus. Fala aí para o teu Deus se é isso que Ele tem. Que Deus é esse que trata os seus missionários assim? Vê aí o que Ele diz. Porque eu não quero mais saber dessa vida. E foi embora. Saiu, foi esfriar a cabeça, ou para outro lugar. Quando ele voltou, a esposa estava lá arrumando as coisas na cozinha, guardando os utensílios. E ele, de uma maneira sarcástica, irônica, pergunta: e aí, falou com o seu Deus? Obteve alguma resposta? E ela, sem titubear, disse assim a ele: falei, e ele me respondeu. O que ele disse? Que ainda nós não estamos em casa. Que este lugar aqui que nós pensamos que é a nossa casa, ainda não é a nossa casa. Ainda não é o nosso lugar de recompensa. Haverá um lugar de recompensa, haverá um lugar de descanso, mas este mundo não é o lugar. E não é assim conosco, queridos. Enquanto nós estivermos aqui, muitas vezes seremos injustiçados. Enquanto nós estivermos aqui, sofreremos os danos do pecado. Sofreremos os danos das consequências das nossas próprias escolhas. Enquanto nós estivermos aqui, nós não vamos experimentar na sua totalidade aquilo que Deus quer nos dar lá no céu. Nós não vamos viver o céu na terra, porque há pecados. Somos limitados, somos falhos, somos carnais, estamos diante de todas as mazelas da existência humana. Queridos, essa semana visitei o pastor Eucleme, todos conhecem ele, um homem que foi pastor aqui há 40 anos atrás praticamente. Hoje, na sua velhice, terminando praticamente o seu ministério, recebeu como um prêmio da existência humana, da vida, um câncer agressivo, que praticamente tem o colocado em uma situação terminal. Que recompensa é essa na sua aposentadoria? Que recompensa é essa quando ele ia ter descanso? Nós não estamos em casa, queridos. Ainda nós não estamos
no nosso lugar de descanso. Jesus foi nos preparar um lugar. Jesus foi nos preparar um lugar de descanso. Jesus foi preparar um lugar para nós inigualável, que este mundo aqui não se compara. Veja aí Apocalipse capítulo 21, a partir dos versos 1 e 8. Diz assim o texto: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui há um retrato, alguns aspectos do céu, algumas coisas que vão ter no céu. Eu gostaria de falar algumas coisas e, no final, refletir acerca das coisas que, ao pensarmos no céu, ao crermos na existência do céu, o quanto isso implica na minha e na sua vida. Então, primeiramente, eu quero trazer aqui alguns aspectos importantes acerca do céu, lembrando que o Apocalipse é o último livro das Escrituras Sagradas, é o livro das últimas coisas, onde o apóstolo João, o último apóstolo que mais viveu, estava na ilha de Patmos e recebeu por meio de Cristo Jesus a revelação das últimas coisas que iriam acontecer no final dos tempos. E aqui então ele registra, e a palavra se estende até hoje, até nós, para que nós entendamos ou minimamente tenhamos o conhecimento das coisas que há de vir. 3 aspectos importantes acerca do céu. A primeira coisa é que o céu é o destino dos salvos, que vivem neste mundo como peregrinos a caminho do céu. Irmãos, as Escrituras diz que nós somos como estrangeiros e peregrinos deste mundo. Que a nossa vida aqui é como uma sombra. É como foi dito no início, uma bolha de sabão que se dissipa no vento. Os nossos dias, como nós lemos hoje pela manhã na escola bíblica, eles são contados, eles vão e passam rapidamente. Em Filipenses capítulo 3, no versículo 20, o apóstolo Paulo diz que a nossa pátria está nos céus. E de lá nós aguardamos o nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo. O céu é o lugar, é o destino daqueles que entregaram suas vidas a Jesus Cristo, que confiaram nele como o único suficiente Senhor e Salvador, que creram no sacrifício vicário ali na cruz, como meio pelo qual todos os homens podem ser salvos. O céu é o destino dos salvos. O céu será a morada permanente dos salvos. Aqui
Eu e você, aqueles que creem, aqueles que são do Senhor, são como peregrinos neste mundo. Se você ainda não assistiu, procure no YouTube O Peregrino, de John Bunyan. Mas foi feito um novo desenho, com uma arte muito legal, muito bonita de ver. Procure lá, O Peregrino. É um desenho animado e muito legal de assistir, e você vai entender o que significa essa nossa caminhada aqui como peregrinos. O céu, segundo aspecto, o céu será um paraíso incomparável. Em Lucas capítulo 23, no versículo 43, Jesus disse ao ladrão lá da cruz, ao bandido que estava com ele na cruz. Vamos ler todos juntos lá em Lucas 23, 43? O que diz lá? Hoje você estará comigo no paraíso. Jesus descreve que o lugar onde aqueles que estarão com ele será um paraíso. Será um lugar lindo. Será um lugar com nenhum tipo de feiura, nenhum tipo de defeito. Qual é a paisagem mais bela que você tem aí na sua mente? Qual o lugar mais bonito que você foi visitar? O que você acha mais lindo das paisagens desta vida, deste mundo? Nada se compara com um paraíso. Apocalipse capítulo 2, no versículo 7, aqui a palavra do Senhor, Jesus diz: a quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Queridos, o céu será um paraíso, o lugar onde nós estaremos com o Senhor, será um lugar tão belo, tão bonito, tão prazeroso, que nós vamos encontrar gozo inefável. Não vai cessar o prazer e a alegria de ver, de estar lá, de tão belo e prazeroso que será este lugar. O apóstolo Paulo foi levado em visão a este lugar e ele diz que é indizível. Não há como descrever a beleza daquele lugar. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Ele diz que é indizível, não tem como descrever o quão belo é aquele lugar quando ele foi arrebatado pelo Senhor para estar lá, para ver aquele lugar. O céu, terceiro aspecto, o céu será um lugar de descanso. Aqui, enquanto nós estamos aqui nesta vida, nós sofremos o cansaço da lida do dia a dia, nós sofremos as mazelas da nossa carne, as enfermidades, as doenças e todas as consequências da fragilidade da nossa humanidade. É enfado, é cansaço. Mas lá será um lugar de descanso. Será um lugar onde nós vamos nos descansar de todo o sofrimento, de todo o cansaço emocional, de todo o cansaço da alma, de tudo aquilo que nos perturba, de tudo aquilo que nos impede dormir, de tudo aquilo que nos atormenta, de tudo aquilo que rouba a nossa paz. Lá no céu nós vamos descansar de todas essas coisas. Hebreus capítulo 4, versículo 11. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo da desobediência. Aqui, a palavra do Senhor está fazendo uma referência daqueles que murmuravam, daqueles que perderam a esperança, daqueles que não creram no Senhor e no deserto se perderam e não alcançaram a terra prometida. Se perderam no caminho. Devemos nos esforçar para continuarmos crendo, firmes, prevalecendo diante
das circunstâncias da vida, para que nós alcancemos o lugar de descanso. 3 aspectos importantes aqui então. O céu é o destino dos salvos, o céu é um paraíso incomparável, o céu será um lugar de descanso. Amém? 6 coisas que não terá no céu. Versículo 4 aí que nós lemos. No céu não vai ter dor. No céu não vai ter dor. Quem tem dor aqui? Quem sofre com alguma dorzinha aqui, levanta a mão. Quem sofre com bastante dor, levanta as 2 mãos. Quem sofre de dor todo dia, começa a pular. Queridos, nós temos dores. Dores físicas, dores emocionais. Tem pessoas que sofrem de maneira tão intensa com dores, que só sabe sentir dor. Que a novidade para essa pessoa é quando ela não está com dor. Porque o natural é sofrer, o natural é dor no físico, é dor na alma, é dor de todos os tipos. Mas as Escrituras estão nos dizendo que no céu não vai ter dor. Que maravilha! Você pode agradecer ao Senhor por isso? Você pode se alegrar por isso? Não vai ter dor. Quais as dores que você tem sentido? Quais as dores que você tem sofrido? Quais as dores que você tem enfrentado? Quais as dores que nenhum tipo de remédio tem arrancado de você? Lá no céu não haverá mais dor. Não haverá mais dor. Ainda no verso 4, a segunda coisa que não vai ter no céu, não vai ter choro. Observe aí que o verso 4, né, o verso 4 do capítulo 21 diz que não vai ter choro. Não vai ter pranto. Se não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter motivos para chorar. Quais os motivos que você tem chorado? Quais os motivos que você já chorou na vida? O que te faz chorar? O céu é a quebra da dor. O céu é a quebra daquilo que nos faz chorar. O céu é a interrupção do pranto. Queridos, pensar sobre o céu é maravilhoso. Outra coisa que não vai ter no céu, não haverá morte, não haverá luto. O texto está dizendo, não haverá morte, não haverá luto, nós não vamos mais sofrer esta dor terrível da morte, da despedida, a mais terrível das dores. Lá não haverá mais dor da despedida, não haverá mais luto. Viveremos para sempre com o Senhor. Quarto item que não vai ter no céu, verso 27 aqui do capítulo 21. Versículo 27. Logo no comecinho do versículo 21, 27 de Apocalipse. Nela não entrará nada que seja impuro. No céu não haverá impurezas. Tudo aquilo que é impuro em nós, fora de nós, no céu não haverá impurezas. Aquilo que mancha a nossa moralidade, aquilo que mancha-nos como a imagem e semelhança de Deus que nos fez cair do padrão original, qual nós fomos criados, a imagem e semelhança de Deus. As impurezas não estará no céu, porque lá só haverá perfeição, só haverá pureza.
Diante de um Deus santo, nós seremos plenamente santos. Não sofreremos mais os danos do pecado e das impurezas da nossa mente, do nosso coração, deste mundo sujo, deste mundo torpe. Nós não vamos mais sofrer as consequências da impureza, os domínios do nosso coração, que é mau, que é pecador. Nós não vamos mais estar sobre a inclinação da carne. Só haverá pureza. Quinta coisa que não haverá no céu, capítulo 22, no versículo 3. Nós não lemos, mas eu estou colocando aqui. Nunca mais haverá qualquer maldição. Não haverá coisas malditas, não haverá maldição, não haverá espaço para o mal. Sexta coisa. No céu não haverá pecadores que não se arrependeram. Quando nós vemos aqui no capítulo 21, no versículo 8, nós vemos algumas características de pessoas que não estará no céu. Quanto, porém, aos covardes, aqueles que negaram a Jesus, aqueles que negaram o Evangelho, aqueles que amaram a si mesmo e não amaram o Evangelho, não amaram a Cristo, os incrédulos, aqueles que negaram a Cristo, os abomináveis, os assassinos, aqueles que planejaram a morte, que mataram, que arquitetaram a morte das pessoas, os imorais, todo tipo de imoralidade, todo tipo de imoralidade sexual, os feiticeiros, os idólatras, aqueles que trocaram o lugar de adoração que era para Cristo, que era para o Senhor, e colocaram outros deuses, que adoraram outros deuses e adoraram a si mesmos, esses também. Todas essas coisas são pecados diante de Deus, e para que adentremos ao céu, precisamos nos arrepender dessas coisas. Precisamos nos despir de toda imoralidade, de toda idolatria, de tudo aquilo que é mal, de toda incredulidade. No céu não haverá pecadores que não se arrependerem. Versículo 14 do capítulo 22 diz assim: Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Versículo 15: Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. 6 coisas que não terá no céu. E agora 6 coisas que terá no céu. Primeiramente, tudo que terá no céu será novo. Quem gosta de coisa nova aqui? Quando a gente compra coisa nova, a gente sente aquele cheirinho de coisa nova, não é gostoso? Dá uma sensação legal, né? A gente compra as coisas, roupa nova, móveis novo, um aparelho doméstico, um eletrodoméstico, uma TV, algo. A gente sente o cheirinho de novo, é gostoso. No céu, tudo será novo. Apocalipse 21, 5. Eis que faço novas todas as coisas. Teremos um corpo novo, teremos um lugar novo, uma realidade nova. Segunda coisa que terá no céu, haverá o rio da água da vida. Capítulo 22, no versículo 1. Diz assim que o rio da água da vida estará lá no céu. Nós não teremos mais sede, porque nós vamos nos alimentar, vamos beber desta água da vida, que jorrará vida para sempre na presença do Senhor.
Haverá também a árvore da vida, a terceira coisa, capítulo 22, versículo 2. E dela nos alimentaremos. No capítulo 21, no verso 4, haverá vida para sempre. Se não haverá morte, haverá vida para sempre. Capítulo 21, no verso 4. A quinta coisa que haverá no céu, e essa é a mais grandiosa de todas, haverá Deus e toda a beleza e poder da sua glória. Deus estará lá. Nós vamos poder contemplar, nós vamos poder vê-lo. Nós vamos estar diante do seu trono e poder glorificá-lo e poder adorá-lo e ver toda a sua beleza. Ao contrário do inferno, que é trevas, que é aquilo que é mais feio que nós possamos imaginar, no céu, nós estaremos diante daquilo que é mais belo que nós podemos imaginar. E a última, dentre muitas coisas, mas a sexta coisa que terá no céu, é que no céu só haverá pecadores arrependidos. Aqueles que nasceram de novo. Assim como no inferno não haverá ateus, porque quando eles chegarem lá, eles vão crer na existência de Deus e no juízo de Deus, então eles deixarão de ser ateus. Também no céu só haverá pecadores, porém arrependidos. Porque Jesus veio para salvar pecadores, porque todos nós somos pecadores. Não há um que não peque, todos nós somos falhos, todos nós somos miseráveis diante de Deus e nós precisamos da sua misericórdia. Precisamos ser tomados da consciência de que, para herdar o reino de Deus, é necessário arrependimento dos nossos pecados, entendendo que precisamos da graça de Jesus. Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 15, Jesus prega: arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus está próximo. Jesus prega o Evangelho, mas também prega o arrependimento. Não basta dizer que cremos, é necessário passarmos pelo arrependimento. Deixar a velha vida, deixar as práticas de pecado, viver uma nova vida em Cristo Jesus. É por isso que ele diz para Nicodemos, um grande sábio da lei judaica, um grande mestre, conhecedor de toda a palavra, mas que ainda não tinha nascido de novo. E lá no capítulo 3 do Evangelho de João, no versículo 5, ele diz assim: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E mais à frente, ele diz: necessário é nascer de novo. O que é nascer de novo? É entender que estamos mortos para os nossos pecados e precisamos nascer de novo agora no Espírito, recebendo o Espírito Santo de Deus e entendendo que em Cristo Jesus temos uma nova vida. Recebemos a chance de viver novamente, mas agora pela vontade do Espírito de Deus e não da carne, não do nosso nascimento carnal, mas agora você nascerá de novo pelo nascimento do Espírito de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E quem sopra sobre nós esse Espírito? Quem é que dá vida? É o próprio Cristo, através do seu Espírito. E para concluir, queridos, como que a crença no céu implica na minha vida e na sua vida? Por que pensar no céu muda a realidade qual nós vivemos hoje?
Pastor, eu penso no céu, e eu fico pensando tanto no céu, que a minha vida aqui na terra não faz sentido, e eu sou desleixado, e eu não assumo meus compromissos, e eu não faço as coisas direito, e eu não levo a minha vida direito, e eu vivo aqui como se eu fosse morrer amanhã. Não. Nós não devemos ser negligentes com as nossas obrigações aqui na terra, porque nós estamos pensando no céu. O nosso coração deve estar no céu, mas ainda caminhamos aqui nesta vida. Temos responsabilidades, temos os nossos compromissos, temos as nossas obrigações, temos os nossos deveres, temos os nossos sonhos, temos os nossos planos. Enquanto Deus nos permitir estar aqui, viveremos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Quais as implicações, então, de pensar na existência do céu, de ter a esperança de um dia estar lá juntamente com Cristo? Primeira situação que nos implica aqui é a maneira como lidamos com as nossas finanças. Mateus capítulo 6, versos 19 a 21. Jesus ensina que nós não devemos acumular tesouros sobre a terra, porque as traças e a ferrugem vão corroer. Mas ele nos orienta a acumular tesouro no céu. O que isso nos dá aqui, irmãos, o entendimento de que, apesar das nossas demandas terrenas e os nossos compromissos, eu não posso ser dominado por ganância. Eu não posso colocar meu coração nas minhas questões financeiras ou nos meus projetos, ao ponto de esquecer que a maior riqueza de um homem é ser rico para com Deus. Porque tudo aquilo que nós conquistarmos aqui, tudo aquilo que nós construirmos aqui, ficará, vai ser dissipado. E que a maior riqueza de um homem é ajuntar tesouro no céu. Então eu não me torno escravo, dominado pelos interesses financeiros. O dinheiro e a ambição de ser, de ter, de conquistar, não dominam o meu coração, apesar de entender que elas são importantes. Porque eu sei que o meu maior tesouro é ser rico para com Deus. É construir riquezas diante de Deus. Lucas capítulo 12, no verso 5 diz: tenham cuidado. Lucas capítulo 12, versículo 5. Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E aqui, irmãos, eu já estava lendo outro versículo, mas a vida de uma pessoa não consiste naquilo que ela possui diante de Deus. Muitas vezes, um pobre aos nossos olhos, diante de Deus, ele é muito mais rico para com Deus do que aquele que é rico, milionário aos nossos olhos. Porque nós julgamos pela aparência, mas Deus julga o coração. Deus sabe quem está juntando riqueza para com Ele. Marcos capítulo 8, versículo 36 diz: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta corrermos atrás dos negócios? O que adianta gastarmos a nossa saúde, a nossa vida, sacrificar a nossa relação com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, sacrificar a nossa saúde e tudo mais, e a nossa reputação, a nossa moral, a nossa fé, muitas vezes, para conquistar coisas, sendo que nós estamos entrando em descrédito diante de Deus. Perdendo diante de Deus.
Então, pensar sobre as coisas do céu modifica a maneira como nós lidamos com as nossas finanças aqui na terra. A outra coisa que nos implica também é a forma como nós pensamos a respeito da existência humana. O cidadão do céu vive sobre os princípios do céu. O seu coração está em Cristo, a sua mente está em Cristo. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao 2, diz: pensai nas coisas que são do alto. Busque as coisas que são do alto. Nós vivemos neste mundo, mas nosso coração não está neste mundo. Nós desejamos mais ao Senhor do que as coisas deste mundo. Nós priorizamos mais as coisas do céu do que as coisas da terra. Porque nós sabemos que esta vida é como um sopro. A terceira coisa que nos implica aqui é que pensar nas coisas do céu, ter a esperança acerca do céu, nos conduz a um viver de santidade. O céu será um lugar para pessoas que almejaram viver no céu. E o Senhor nos chama para sermos santos, para nos prepararmos para viver eternamente diante de um Deus que é santo. 1 João capítulo 1, no versículo 13, diz que todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Quando um crente vive uma vida em santidade, Deus é glorificado através da sua vida. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz: quer comam ou bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O cristão que quer morar no céu, que anseia pelo céu, ele glorifica o Deus que está nos céus através da sua vida. Porque o seu coração almeja estar no céu. Então ele glorifica o Deus que está no céu. A quarta coisa que nos implica aqui é que ter a esperança de estar no céu nos dá esperança para enfrentar o sofrimento desta vida. Quão terrível é para aqueles que não têm esperança. Quão terrível é para aqueles que olham para a morte apenas como um fim ali e acabou. Como é terrível para aqueles que vê diante de uma doença, de um diagnóstico de sofrimento, apenas o sofrimento. Como é difícil para aqueles que pensam que a vida é comer, beber e morrer. E nada mais. Porque esses que assim pensam, têm os seus corações apegados às coisas desta vida. E essas coisas, as coisas desta vida, queridos, elas se dissolvem. O dono daquela marca, esqueci o nome dele lá, aquele que falou que teve um câncer e no finalzinho da sua vida, esqueci o nome daquele que ele inventou lá, não sei se foi iPhone, né? Como chama? Da Apple, né? Ele, Jones, alguma coisa assim, eu esqueci o nome dele. Ele disse assim que no final da sua vida, ele tinha dinheiro para comprar o melhor hospital, para ter os melhores médicos, para terem os melhores remédios, para ter todos os tipos de benefícios nos últimos momentos da sua vida. Mas sabe que ele não tinha ali amigos verdadeiros, não tinha amor verdadeiro e não tinha esperança além da morte. Tudo acabava ali para ele. Tantas coisas, tantas glórias, tantas riquezas, tanta inteligência, sucumbindo-se ao momento da despedida, ao momento da dor, ao momento da partida. Mas quando nós cremos na esperança do céu, nós sabemos que os sofrimentos deste tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada a nós. Nós sabemos que aquilo que nós vivemos aqui
não se compara com a glória que Deus há de nos dar, com a retribuição que o Senhor há de nos dar quando nós estivermos juntamente com Ele. Romanos capítulo 8, no verso 18. Os sofrimentos deste tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Nós sabemos que tudo que nós passamos aqui, apesar de ser doído, sofrido, e muitas vezes nos dar toda a dor que nós sofremos, todo o sentimento que nós temos diante dessas situações, as Escrituras dizem que isso não se compara, é incomparável com aquilo que nós vamos ter no céu, daquilo que é bom, daquilo que será de recompensa a nós. E é por isso que nós não colocamos o coração nessa existência. E por último, a crença na existência do céu nos dá coragem e segurança para enfrentar o medo da morte. Qual é o seu maior medo? Quem tem medo de morrer aqui? Não precisa levantar a mão, não. Sem dúvida, se você não tem medo de morrer, você tem medo de perder alguém que você ama para a morte. Esse é o maior dos medos. Mas mais temível do que o medo da morte é para onde nós iremos após a morte. Daniel, capítulo 12, no verso 2, a palavra de Deus diz que alguns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha eterna, para o horror eterno. Crer em Jesus Cristo, em seu sacrifício vicário, nos coloca de forma vencedora diante da morte. A ressurreição de Jesus Cristo é a verdadeira vitória sobre a morte. Como Filho de Deus, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou e a morte não pôde o deter. O Cristo ressurreto é triunfante. E é por isso que Ele diz lá em Apocalipse 1,18, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. As chaves são um símbolo de autoridade, irmãos. Jesus é soberano sobre a morte. A conquista de Cristo sobre a morte foi permanente e eterna. O fato de Cristo ter vencido a morte significa que nós, os crentes, também receberemos vitória sobre a morte. É por isso que lá em Romanos capítulo 8, no versículo 37, diz que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Cristo é as primícias dos que dormem. Significa que a ressurreição de Jesus é a primeira de muitas ressurreições. Os crentes que morreram em Cristo serão igualmente ressuscitados. É por isso que Jesus prometeu aos seus seguidores, aos que creem. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 19. Vamos ler todos juntos? O apóstolo Paulo diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes deste mundo. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus e invalidar o sacrifício da cruz, pelo qual Deus estabeleceu uma nova aliança conosco, com os homens. Romanos capítulo 8, versículo 37 ao 39 diz que em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A morte não pode separar o crente do Senhor. O que a morte pode fazer com os salvos? O que a morte pode fazer com aquele que está diante da iminência da morte? Ela não pode causar dano algum ao salvo. Sabe o que a morte pode fazer com você, salvo em Cristo Jesus? Pegar você no colo e entregar nos braços do Pai. É seu, é seu. O Senhor o comprou com um sangue precioso. Eu não posso causar dano algum a este. Porque Jesus venceu a morte, porque Ele vive, nós viveremos. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Tenho duas perguntas aqui para orar. Primeira, você está preparado para ir para o céu? Se você morresse hoje, se você partisse hoje, você está preparado, preparada para ir para o céu? A segunda pergunta é, se você está inseguro ou insegura sobre ir ou não para o céu, você quer se desfazer hoje desta insegurança? Vou repetir, você está preparado, está preparada para ir para o céu? A sua fé, aonde está? Segunda pergunta, você está inseguro ou insegura sobre ir ou não para o céu? E você quer nesta noite se desfazer desta insegurança? Eu tenho uma proposta para você. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos e diante de Deus tomasse esta decisão. A proposta é: você quer hoje entregar a sua vida a Jesus e dar a Ele o teu coração, e por meio dele ter a certeza da sua salvação? Se você quer fazer isso, ore aí aonde você está agora, confessando que você é pecador, pecadora, confessando que você precisa da certeza da salvação, e que você só pode ter esta certeza nos méritos de Jesus, pois Ele é o caminho dado por Deus a ser seguido, a verdade dada por Deus a ser crida, e a vida dada por Deus a ser recebida. Receba Jesus Cristo nesta noite em seu coração, e tenha a certeza de ir para o céu, de estar no céu, não porque você é merecedor, não porque você é merecedora, mas por causa dos méritos de Cristo. É graça sobre graça, é a misericórdia de Deus, é o sacrifício vicário de Jesus, dando-se em seu lugar lá na cruz, para que você pudesse ser perdoado, perdoada do castigo eterno e ser salvo por Cristo Jesus. Se você crer com o teu coração e confessar com a sua boca, você é salvo agora, você é salva agora, você sairá daqui, deste lugar, desta live, salvo, salva para toda a eternidade, e nada, absolutamente nada, pode mudar esta verdade. Diga sim para Jesus. Nós não estamos vendendo o céu aqui, nós estamos apontando o caminho que as Escrituras ensinam a todo pecador. A cruz é o grito de Deus, dizendo para você: você não pode salvar a si mesmo. As suas boas obras não podem te salvar, os teus ídolos não podem te salvar, a sua religião não pode te salvar, a sua moralidade não pode te salvar, só Cristo salva.
Entrega-se a Jesus. Não tenha medo. Entrega-se a Ele, renda-se a Ele. Ele deu-se lá na cruz em seu favor, para que você viesse alcançar salvação, perdão de pecados. Não importa qual é o seu pecado, não importa qual é a sua culpa, no sangue de Jesus há perdão para todo pecador e para todo pecado. Confesse o seu pecado, as suas culpas e receba o perdão nesta noite, nos méritos de Jesus. Aplauda Jesus Cristo, glorifique a Jesus Cristo aqui neste lugar. Dê uma salva de palmas para Jesus, igreja. Ele deu-se por nós, Ele salvou eu e você da ira vindoura. Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória. Querido Deus, nós confiamos nossas vidas ao Senhor. Venha salvar a quem o Senhor queira salvar nesta noite. Venha perdoar a quem o Senhor queira perdoar. Dai-nos a certeza da salvação, para que nós saiamos daqui alegres, tomados desta alegria, da certeza de que em Ti estaremos salvos, estaremos no paraíso, estaremos, ó Deus, no lugar das bem-aventuranças, juntamente com o Senhor, Pai. Coloque esta certeza no nosso coração, faça o nosso coração ansiar por estas verdades, por estarmos juntamente com o Senhor no céu. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus.